Shalom, muito boa noite a todos, aqueles que estão nos ouvindo, dando início a mais um bate-papo, uma conversa de amigos e de irmãos. Nesses tempos estamos um pouco ociosos, né, sem muito o que fazer, porque temos que estar em casa, e então aproveitando o tempo, não vou assistir televisão, vamos estudar as escrituras. Mais uma vez aqui com meu companheiro, irmão Efraim Barros. Muito boa noite, meu irmão, tudo bem? Tudo bom, querido. Graças a Deus, mais um dia aí com a palavra do Eterno no coração, na mente, e vamos que vamos, né? Como eu digo, sempre vivendo e tentando sobreviver. Boa, Efraim. Efraim, ontem nós estávamos conversando sobre Atos dos Apóstolos. Exato. Hoje vamos continuar sobre ainda Atos dos Apóstolos no contexto panorâmico. Nós não definimos, vamos usar um capítulo ou um versículo apenas, mas falando do panorama histórico. Ontem o título era Por que os que eram chamados cristãos se separaram das suas raízes hebraicas, israelitas da fé. Naquele primeiro momento, a gente comentou sobre Atos 15 e descobrimos coisas maravilhosas. Hoje, o título aqui do nosso stream, né, do nosso diálogo é o seguinte: a primogenitura e o governo, certo? Estou usando aqui um texto de Gênesis, capítulo 48, verso 16. Seja muito bem-vindo, irmão Kefa Ben Arrudá. Shalom, meu irmão, viu? Prazer ter você aqui, viu? Gênesis 48, 16 diz assim: E o Malar, né, o mensageiro, que me livrou de todo mal, abençoe estes dois rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Avraham e Isaac, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Hoje não é uma pergunta, hoje é o versículo 48, 16 de Gênesis. Efraim, eu gostaria de deixar aqui uma incógnita. Você está com alguma Bíblia na mão? Tô abrindo agora, mas pode falar. Eu queria que você lesse na versão que você tiver aí. No João Ferreira de Almeida, por exemplo. Gênesis 48, 16. O negócio aqui tá abriu. 48, 16. Convido a que você venha nos acompanhar nesse diálogo, nessa conversa, aqueles que estão nos ouvindo, Efraim, aqueles que compartilharam esse bate-papo de hoje, tá bom? Exato. Quero mandar um beijo para minha esposa, que ela tá acompanhando a gente hoje, a Ana Lúcia. Bom, vamos lá. Gênesis 48, 16. Que os abençoe o anjo que me tem livrado do mal. Que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. É uma tradução, é uma versão. Efraim, esse texto que está aí no nosso script,
É direto do hebraico, tá? Eu não vou fazer nada a respeito desse texto agora. Nós vamos direto para Atos, mas eu quero mais à frente retornar e fazer a seguinte pergunta para você e para os nossos ouvintes. Por que que as traduções, em muitas delas, não aparece a palavra peixe? Porque se é para traduzir, eu vou traduzir e vou acabar tendo a palavra traduzida, transliterada, correto? Mas em muitas traduções, posso até afirmar que 95% das versões portuguesas, elas não trazem a palavra peixes nas traduções. Então eu já quero deixar só essa interrogação aqui e vamos agora iniciar lá em Atos, como a gente estava já comentando desde ontem. Bora para lá? Bora. O que é que você tem para falar sobre ali nos princípios ali de Atos 15, por exemplo, ano 100 depois de Cristo, é isso? Primeiro século? Na realidade, ali se começa um início, né, de uma nova religião. Como muitos pensam, né, que a nova religião... Depois os irmãos mais para frente vão entender o porquê que a gente está falando sobre isso. Tem muitos cristãos, né, que eles eram originários da religião pagã, dentro do contexto bíblico, né? E esse paganismo, ele se infiltrou dentro, né, do meio dos apóstolos, né? Por quem? Por Inácio de Antioquia, né? O próprio Yeshua, ele advertiu a gente, né? No caso, os apóstolos, né? Acerca dessa apostasia que viriam por meio de falsos messias, falsos profetas. Em Mateus 24, 11, 12 e depois do versículo 24, ele diz assim, eu vou ler tudo direto, tá? E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a apostasia, o amor de muitos esfriará. Porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos, né? O povo, ele acha que eles tira esse versículo do contexto para... Efraim, vou lhe interromper só para corroborar. Você leu de um texto chamado de Mateus, que é do Novo Testamento, correto? Certo. Vamos fazer assim? Vamos ler Deuteronômio 13. Você pode fazer essa leitura para a gente? Deuteronômio 13. Eu lhe interrompi, mas você vai dar continuidade. É só para a gente ler Mateus, porque fala de que os falsos profetas. E vamos ler Deuteronômio 13. Para ver se bate, tá? Qual versículo é? Deixa eu pegar a versão aqui da... Pode pegar do versículo primeiro mesmo. King James. Tá. Quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonhos, que te apresentar um sinal ou um prodígio, se essa obra maravilhosa que ele anunciou se realiza e ele te exorta, vinde e sigamos outros deuses, e que não é o Deus que tudo conheces, e passamos a servi-lo. Não deis ouvidos às palavras desse pregador ou sonhador, porquanto é o Eterno, vosso Deus, que vos está pondo à prova para aflorar diante de todos os quanto, de fato, amais ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Seguireis, pois, somente o Eterno, vosso Deus,
e ele amareis com referência, cumprindo fielmente seus mandamentos e obedecendo a sua palavra. Ela Opa, não somente servireis e vos apegareis. só um instantinho, Efraim, que o que eu quero aqui repassar também nesse nosso diálogo. Se em Mateus é falado algo, eu tenho que analisar se esse algo que é falado, seja pelo Machia, considerado para muitos, né, um Messias, e para outros não. É por isso que eu quero abrir aqui esse leque para vários pensamentos, ideologias, enfim. Até para o cristianismo, Jesus falando, né? Tudo que for falado, a partir de Mateus até Apocalipse, tem que ter o crivo da Torá e dos profetas. Você concorda comigo? Sim, tem que ter uma base bíblica diante da Pronto. Torá ou dos profetas, até mesmo Então, porque a base de Yeshua, da pregação de é Yeshua, a era a Torá. Torá. Então, Mateus capítulo 28, a qual você citou, é que se levantará muitos falsos profetas, o que é que ele está falando e o que é que está na mente dele e qual é o livro que ele está lendo? Deuteronômio, capítulo 13. Exatamente. Boa? Exatamente. É Pronto. isso aí. Pode continuar. Continuando o seu raciocínio também, o que é um falso profeta? Né? Um falso profeta é aquele que vai contra a verdade. E o que é a verdade dentro das escrituras? A verdade é a Torá. Onde você me prova isso, Efraim? Salmo 119, versículo 142. Lá está dizendo que a Torá é a verdade. Consequentemente, qualquer ensino contra a Torá é mentiroso. E aí se torna um falso profeta. O falso profeta é aquele que ensina doutrinas contrárias à Torá, como fez Inácio de Antioquia. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, né, sobre Inácio. Pode falar. Ravei, deixar aqui bem claro um contexto também assim, uma análise, tá? Verdade para o hebreu israelita é uma coisa. Isso eu quero aqui dizer que é uma cosmovisão. Cada pessoa, na sua cultura, tem uma cosmovisão. O que é isso que eu quero informar? Por exemplo, para o egípcio, verdade é uma coisa. Para o babilônico, verdade é outra coisa que não é igual à do egípcio. Para Exatamente. o grego, verdade é uma coisa. Para o israelita, verdade é a Torá. Por que eu estou fazendo essa definição? Porque tem a ver com cosmovisão. O que um hebreu pensa, que aí é o que nós estamos tratando, é as escrituras, e que um romano pensa, que um grego pensa como verdade. Por exemplo, me dá o nome de um imperador romano aí. César. César é só um título. Me dá Cláudio. um nome. Pronto. Cláudio é romano. Verdade, na mente de Cláudio, é a palavra dele, como imperador. Entendeu? Exato. Verdade é os ensinos de Aristóteles, de Platão. Isso é verdade, na mente de Cláudio. Compreendeu? Sim. Já na mente de um hebreu, de um israelita, e mais propriamente dizendo, até de um judeu, verdade é só aquilo que foi dado e entregue a Moisés. Pronto. É a Torá. E os profetas. Isso é um contexto de cosmovisão. Deixa eu te passar uma outra definição, Efraim, se você me permitir, mas eu quero que você continue. Por exemplo, paganismo depende da cosmovisão. Por quê? Cada nação, povo, tem o seu Deus, tem a sua cultura e tem a sua forma de viver. Vou dar um exemplo.
Me dê o nome de um deus egípcio. Horus. Para o egípcio, Horus é deus e mais um panteão de deuses. Me dê o nome de um deus grego. Atenas. Pronto, Atena. uma deusa Atenas. Aí digamos que um egípcio vai até a Grécia, chegando lá, um daqueles sacerdotes de Atenas pergunta para ele: você gostaria de aceitar Atenas como seu deus? O egípcio, na hora que ele disser sim, eu quero, para a sua cosmovisão lá no Egito, ele se tornou um pagão, porque ele aceita uma outra divindade que não é a sua de cultura. Deu para compreender? Deu certinho. Está bem Eu claro. isso? Por que eu estou fazendo essa definição? Porque é cosmovisão cultural, cada nação, cada povo tem o seu Deus próprio, tem os seus próprios costumes e cultura. Então, cada um na sua. Quando alguém invade a cultura do outro e impõe, aí gera problema, choque cultural, porque vai gerar exatamente isso, paganismo. Entendeu? Uma mistura de culturas gera um paganismo. Politeísmo, né? Politeísmo. E A aí vai. crença em vários deuses. Um exemplo. Algumas nações, quando entravam em guerra, povos que entravam em guerra, elas tinham em mente o quê? Se eu destruir o templo do Deus deles, ganhamos a guerra. O que isso Exato. significa? É uma questão, uma definição, cosmovisão cultural. Se eu destruir se eu envergonhar o templo, se eu destruir o templo do Deus deles, eu vou enfraquecer, porque o povo, em sua particularidade de divindade e cultura, eles estão ligados a isso. Por exemplo, pegar em armas e ir lá e defender, tem nada a ver. Mas só que no Oriente Médio a mentalidade é Deus, uma divindade, um povo, uma cultura. Pronto. É o tripé Deus, divindade e cultura. Isso está associado à vida toda, uma vida toda. Ok? Ok. E isso aí em todas as culturas, né? Não tem como fugir disso. Não, não tem. Então, todas as culturas têm um pouquinho dessa cosmovisão. Certo? Pode continuar aí, Frank, por Corretíssimo. favor. Falando lá de. Quem era que Olha, a gente. Paulo agora, eu vou falar um pouco de Paulo. Paulo, ele profeticamente, ele previu que essa apostasia ela ia acontecer, né? Tanto é que como é que é o nome dele? Lucas, né? Que andava com Paulo, que narrou, escreveu Atos pela narração de Paulo, né? Pela vida de Paulo. Ele escreve assim: porque eu sei isto que depois da minha morte, Paulo falando, entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens, olha só que interessante, vós mesmos, no meio dos discípulos, dos apóstolos, levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Então aqui a gente vê Paulo advertindo que os discípulos deveriam ficar atentos para a manifestação dessa apostasia, né? Ele escreve a Tessalônica dizendo assim: ora, irmãos, rogai-vos pela vinda do Senhor Yeshua e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, ou seja, da doutrina de Yeshua, da doutrina que os apóstolos pregaram, nem vos perturbeis
quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, que é como de nós, como se um dia do Machia. Ou seja, a ideia, os atos de Inácio foi através de cartas. A ideia dele de enviar apostasia, de pregnar apostasia no meio do povo, era sobre cartas. E se alguém quiser depois, me procure, que eu tenho todas essas cartas, as 7 cartas de Inácio, que fala sobre a sua apostasia, suas doutrinas e etc. Nós vamos citar algumas coisas aqui. Então, o pecado significa transgressão aos mandamentos, como eu falei ali sobre o falso profeta, né? E Paulo também menciona que aquele que traz ensinos contra a Torá do Eterno, levando as pessoas à apostasia, esses ensinos têm origem maligna, né? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, como é cauterizar a própria consciência? O cara vai ler lá, eu já presenciei muito disso, o cara vai lá ler, ele entende algo, ele faz uma ligação dali, daqui, de lá, pronto, ele cria uma doutrina, com versos isolados, com versos que não tem nada a ver um com o outro, com o contexto, para criar uma nova religião. Então, Paulo, não só Paulo, mas também Kefa, Pedro, ele advertiu também os discípulos acerca dessas apostasias. Ó, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos surgirão e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, do 1 ao 20. Então, voltando um pouco no ponto inicial, se a Torá é a verdade, como diz lá em Salmo 119, que quem blasfêmia do caminho da verdade é aquele que prega contra a Torá, certo? Se essa mensagem deixada por Pedro, o qual seja que os discípulos de Yeshua deveriam tomar cuidado, né, com os falsos doutores, que são aqueles que blasfemam contra o caminho da verdade, né? Então, ou seja, eles estão blasfemando contra a Torá. Só o fato de falar assim, a lei foi abolida, né? E não tem um texto concreto, né? Não tem, o que tem é versículos isolados tentando provar algo que não existe, né? O próprio João também, que era, vamos dizer assim, que seria um professor, né, de Inácio, né? Ele fala que expressamente que o anticristo, o anti-messias, né, Mashiach, né, já estava atuando no meio dos discípulos, né? Muitas pessoas esperam que o anticristo, né, o anti-messias, se manifeste, porém, João, ele foi bem contundente em dizer que já haviam se manifestado alguns anti-messias no meio deles, que ele diz assim, ó, filhinhos, é já a última hora em que ouviste que que vem o anti-messias, o anticristo, também agora muitos se têm feito anti-messias, ou seja, muitos se têm feito anti-messias. O que ele quis dizer aqui? Muitos estão pregando contra os ensinos do Messias, estão contra os ensinos do Messias, contra a Torá, por onde conhecemos que é já a última hora. Olha que interessante que ele fala, do mesmo jeito que Pedro fala.
saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifeste que não são nossos. 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 19. Pode falar. Efraim, o que você entende que seria esse dos nossos? Como você entende isso? Olha, estariam esses falsos profetas junto com eles. No seio dos discípulos? Exatamente. Vamos falar uma linguagem mais clara para as pessoas entender. Vamos dizer assim, nós estamos dentro de uma igreja, certo? Você é o pastor da igreja, eu sou o evangelista, ou sei lá, sou qualquer um lá, né? Então o que acontece? Eu começo a levantar alguns assuntos, levantar alguns ensinos que vai contra aquilo que você prega na Torá. Eu não estou dizendo o que o cristianismo prega, tá? Mas estou dizendo que prega a Torá, tá bom? Então, a partir do momento que eu me levanto, né, você fala assim, aí eu saio da igreja e falo, ó, é o seguinte, você não sabe de nada, eu sei mais que você, eu vou abrir minha igreja, vou criar o meu movimento, você fica com o seu aí. E aí você escreve, né, para um maior que você, vamos supor que você escreve lá para alguém e fala assim, ó, o Efraim... do ministério. Exato. O Efraim saiu da igreja e tal, né, por causa disso, disso e disso. Olha, ele estava conosco, mas não era um dos nossos. Porque se fosse um dos nossos, ele ainda estaria aqui com a gente. Entendeu? Seria exatamente isso. E eu posso fazer essa observação, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Pronto. Eu posso fazer essa observação, Efraim, a partir do momento seguinte. Antes mesmo do Machia, já havia grupos de diversas orientações. Vou dar um exemplo. Hillel e Shammai. Duas escolas. As duas escolas. Né? Havia os saduceus, que já era junto com aquele outro grupo de helenistas, que eram judeus, mas que não moravam em Jerusalém, mas que moravam fora de Jerusalém. Os ebonitas, não é isso? Não, os libertos, chamados libertos, que esses não congregavam em Jerusalém, eles eram de outros locais. Certo. Tipo de Alexandria, da Grécia, da Turquia. Eles não ficavam em Jerusalém, entendeu? Eles vinham só para as festas, mas não eram definidos a sua residência em Jerusalém. Eles vinham para as festas, mas não tinham residência em Jerusalém. E você lembra que isso é o que fala de Mateus para frente, sobre que muitos começaram a se aglomerar perto ali do Messias. Aí depois ele envia, por exemplo, vão as ovelhas perdidas da casa de Israel, vão lá, vão aí as nações. Então uns foram para a Síria, outros foram para o Azerbaijão, outros foram para a Arábia, outros foram para... E com um tempo depois voltaram. Eu tiro para mim o seguinte, o que é que esse povo não viu? De doutrinas, sabe? De paganismos. Então... E tem aquela também, só cortando aqui para incrementar um pouco mais sua fala, e tem aquela também que alguns eram mais fracos do que outros na fé. Entendeu? Aí tinha lá pronto, aí não tinha os 70, que não é os 12. Aí não tem 70 discípulos? 70. Aí depois tem mais 150. Aí depois tem uma multidão. Nem todo mundo era israelita. Sim. Nem todo mundo era obediente à Torá.
Nem todo mundo queria realmente um compromisso, e eu vou te falar uma coisa. Temos um casal chamado Hanania e Shafira, 2 israelitas. Concorda? Sim. 2 israelitas, Hanania e Shafira. Esse casal, o Eterno fulmina eles. Quer dizer, isso não implica que só porque o cara é judeu que ele está correto. Isso também não implica que um grego que está chegando para vir também ele esteja correto, porque ele vai vir trazendo paganismo. Tem a passagem de Atos que fala de Simão, né, o mago. Pronto. Você tem uma ideia, né, que ele queria aquilo que Paulo tinha, né? Ele achava que aquilo ali era mágica, aquilo ali era paganismo. Já, exato. ao contrário, nós temos um outro casal que fala que é o Priscila e Áquila, né? Uhum. Que já são tementes. Esses sim são obedientes, né? Tem Exato. o cara que tem um nome grego, que é Apolos, porque ele nasceu em um período de domínio romano e o pai dele ou a mãe dele, sei lá o que foi que botaram o nome dele de Apolos, mas o cara é um estudante da Torá, que ensinava a Torá, Apolos. Não é assim que diz a escritura? Sim, inclusive ele foi até chamado de profeta, né? Que ensinar. Por quê? Porque o termo profeta, Navi, significa anunciador. Navi não significa revelador, não. Navi Primeiramente. significa anunciador. Aí o cristianismo pega como profeta essa palavra, vou revelar a tua vida. Tu vai ter um carro, tu vai ter uma casa, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo. Olha que eu tô vendo isso, olha que eu tô vendo aquilo. Não, isso não é profeta. Isso é vidente. Até Profeta, uma. Pode falar. Profeta anuncia. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava conversando com o Rodrigo Tavares, um amigo meu, no Facebook mesmo. E aí ele colocou uma questão lá e eu falei assim, poxa, né? Concordando com ele, né? Eu falei, poxa, até mesmo porque, né? Porque ele falou assim, agora por causa do coronavírus, todo mundo tá achando um texto e colocando lá falando que é profecia, né? Aí a gente conversando, falou, poxa, não, até mesmo porque não pode ser uma profecia ou uma revelação, até mesmo porque já está. Que adianta você pegar um versículo, jogar lá seja o lugar que for, na internet, aonde for, falar que é revelação de Deus, falar que é profecia de Deus, sendo que Deus, antes do que aconteceu, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Aí depois que aconteceu, todo mundo quer falar, isso não é uma profecia, né? E muito menos uma revelação, né? Que é o que você está falando aí. Positivo. Continue ainda lá sobre o camarada que você vai falar sobre ele. Esse personagem aí de Inácio de Antioquia. A Rocha. Olha só que interessante. Mais ou menos entre o ano 68, né? Mais ou menos, tá? Eu não estou dando uma certeza nessa data. Paulo, né? 66, mais ou menos, depois de Cristo, Paulo morreu, certo? E no ano 98, quem que aparece? Inácio de Antioquia, cumprindo as profecias de Paulo, as profecias de Yeshua, as profecias de como é que fala? As profecias de Paulo, de Pedro, né? Isso que estava esquecendo. E
Paulo, uma vez que ele escreve uma série de cartas aí, né, que eles introduziram várias heresias, né, falando de várias heresias que viria, né, a entrar dentro do ensino de Yeshua, essa profecia se cumpre, né, dentro sobre a vida de Inácio. Eu quero pegar aqui o livro do História Eclesiástica. Ele tem uma carta aqui muito interessante de um historiador chamado Hegesippus. Ele foi um historiador nazareno lá para o ano de 180, mais ou menos, né? Escreveu que ocorreu imediatamente após a morte de Simão, né? Que sucedeu Tiago. E na liderança da comunidade dos nazarenos, quando eles morreram, né, lá para o ano de 98 depois de Cristo, né, vem aparecer exatamente esse Inácio. Olha o que ele fala aqui, ó. Efetivamente, aquelas datas, até aquelas datas, a comunidade permanecia virgem, pura, incorrupta, como se até esse momento os que se opunharam corromper a sã sagrada a sã regra da pregação do Salvador, se é que existem, ocultavam-se em escuras trevas, ou seja, aqueles que viriam a pregar contra as doutrinas do próprio Yeshua, eles estavam oculto ainda, enquanto os apóstolos estavam vivos, né? Mas quando o coro sagrado, continuando aqui a carta, dos apóstolos alcançou de diferente maneira o final da vida, se desapareceu aquela geração dos que foram dignos de escutar com seus próprios ouvidos a divina sabedoria. Então teve início a confabulação do erro ímpio, porque Inácio, eu não sei qual que é a origem dele, mas ele era ímpio, ele não era judeu, tá? Por meio de engano dos mestres de falsas doutrinas, os quais não restaram nenhum apóstolos, daí em diante, já encoberto, tentaram opor a pregação da verdade, a pregação da falsamente chamada gnosticismo, né? A partir do momento que não existia mais nem os apóstolos, esses camaradas começaram a se levantar, né? E aqui fica bem claro, né, dentro da história, que depois dos apóstolos começou a criar várias doutrinas diferentes das dos apóstolos. Então vamos aqui, né, para algumas doutrinas, né, para a gente entrar lá só para a gente entender, né, e para a gente entrar lá na fala de Otávio, né? Olha lá, olha as cartas de Inácio. Umas dizem assim, ó: sujeitam-se aos bispos e vocês estarão agindo de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, os bispos estavam como se os bispos estivessem fazendo a vontade de Deus. Jesus foi enviado pela vontade do Pai. A mesma maneira, os bispos são enviados pela vontade de Jesus. Epístola dos Efésios, né, no capítulo 1, versículo 9 e 11. Obedeça a seu bispo, aos magnésios. A carta aos magnésios. Portanto, é vosso dever reverenciar os vossos superiores. Irmão Otávio, o que acontece hoje dentro das igrejas? O meu pastor é meu líder espiritual, é meu pai espiritual. Ele é ele que intercede por mim. Poxa, peraí. E como ele intercede por você se todos se dobrarão diante do Eterno? Ninguém vai interceder por ninguém. E é uma questão que, infelizmente, muitos não entendem. Tomam para si um homem e ainda diz que ele é um sacerdote, né? Um sacerdote. Irmão, eu gosto muito de dizer o seguinte, olha, você é o dono da sua casa,
me referindo aqui o homem, você é o cabeça da sua casa, você é o sacerdote, porque você é pai, você é esposo, você é esse tipo de sacerdócio. Mas você não é da tribo de Levi. Exatamente. Vamos tirar a parte lúdica dos assuntos bíblicos, por favor. Eu digo para aqueles que estão nos ouvindo, tirem a parte lúdica, romancista, romanista, helenística, que eu acredito que fica mais fácil de entender. Exatamente. Compreendeu, Efraim, também? Essa que foi aquilo, foi aquilo que eu falei ontem para você, né? Depois que eu me desvinculei de toda visão cristiana, visão do cristianismo, visão do judaísmo, visão de isso, daquilo outro, eu comecei a ter um entendimento melhor, né, do que realmente é a palavra, né? Aí as pessoas até minha esposa falava assim, né? Um rapaz veio falar para mim, né? Ele é líder de uma igreja. Ele vem falar assim: você já parou para pensar, Efraim, que você, no meio de todo mundo que pensa ao contrário de você, você estaria errado? Eu falei para ele assim, falei, tudo bem, é uma lógica boa sua, né? Mas quem me prova ao contrário? Quem prova que eu estou errado? Entendeu? Porque para pegar versículos bíblicos, se basear numa interpretação de achismo, né? De deducionalismo, de dedução, para achar, ele está falando que não é para ir para a esquerda. Se não vai para a esquerda, então eu vou para a direita. Se não é para a direita, então eu vou voltar para trás, né? Então, a palavra de Deus não se deduz. Você não pode deduzir. A palavra de Deus, você a interpreta, aquilo que realmente o texto está dizendo. E você só pode fazer isso quando você deixar a visão A de lado. Vou dar nomes aqui para os bois. Deixar a visão batista, deixar a visão assembleia, deixar a visão congregação, enfim, deixar todo tipo de visão para você entender as escrituras. Por quê? Porque na época de Yeshua não tinha denominações. O que tinha era a Torá, mais nada. Mais nada. Quer acrescentar mais alguma coisa, irmão? Então vamos lá. Uma coisa muito blasfemadora foi o que Inácio fez. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Esteja em união com o seu bispo. Opa, peraí, então Deus foi destituído do seu cargo, vamos dizer assim, do seu trono, e o bispo se assentou lá, então ele está presidindo no lugar de Deus? Cara, isso é a maior blasfêmia que eu já ouvi na minha vida. Aí ele continua, ele não deve fazer nada sem o bispo. Eu vou concluir aqui para o irmão entrar na sua na sua fala. Vamos concluir assim, primeira conclusão, concentração de poder nas mãos de um só homem, né? O que posteriormente veio fazer, quem fez isso foi o Papa, né? Hoje o cristianismo ainda permanece com essa ditadura eclesiástica, né? Inclusive no meio evangélico, em que ordena, né, as ordens do pastor devem ser obedecida cegamente, né? E muitos no meio judaico-messiânico também, rabinos ou roches, né, também estão estabelecendo ditadura, né, em sinagogas, né, já que as decisões não passam pelo voto democrático dos membros, né? Não adianta falar assim, o que você acha, mas quem decide sou eu, né? Segundo, decretação, né? Decretação de que a Torá, a lei do Eterno, foi abolida. Eu, sinceramente, eu acho lamentável que a maioria dos cristãos acredita que a lei acabou, né? Por outro lado, também é lastimável que o fato de que muitos líderes judaicos também, né, influenciado por deturbações rabínicas, né, tradições rabínicas,
né, babilônicas, afirmam incorretamente que a Torá vigora apenas para os judeus, sendo facultativo aos gentios que devem observar apenas as 7 leis de Moisés, de noéticas, que a gente já falou aqui, né? E várias outras coisas. O 3, substituição ilegal do sábado para o domingo, sobre a questão de que Jesus ressuscitou, então era esse o dia que deve ser adorado, né? E por último, né, a criação de uma nova religião, o cristianismo, né, no qual, no lugar do judaísmo, né, que ensinava o próprio Yeshua e vivenciado pelos apóstolos. Quem quiser essas cartas de Inácio falando sobre uma nova religião sendo criada, que no caso na época foi o catolicismo, e depois de 1517 anos nasceu o protestantismo através de Martinho Lutero, né? Então essa ideia de que a igreja evangélica nasceu no tempo dos apóstolos, isso não existe, tá? Porque a primeira igreja que nasceu foi a igreja católica, e nem no meio dos apóstolos, foi no meio dos gentios. Tá bom, Otávio? Eu estava lhe ouvindo aqui com atenção, viu? Ou seja, o que Paulo Shaul, o rabino, citou vai vir homens que vão querer logo liderança para si. E aí a gente vê categoricamente esse camarada fazendo isso. O bispo colocando sempre à frente uma liderança, o bispo assim, o bispo assado. Não é assim que a gente está vendo aí na leitura? Exatamente. Na carta, olha só o que é que ele quer ser como se fosse um Paulo. Na carta aos Magnésios, ele fala uma citação assim, ó: sou preço de resgate para vós. Olha. Exatamente. Inácio está se colocando como se fosse um... Aí também Paulo, ele também diz essa mesma, quase isso, né? Olha, eu me ofereci em oblação por vocês, né? Esses termos. Para que vos enviasse honra, para que vos enviastes a Deus em honra. Lá em Esmirna, onde também vos escrevo em sinal de gratidão ao Senhor e como prova do amor a Policarpo, outro desgramado. Lembrai-vos de mim. Olha aqui, ó. Olha o peso dessa frase. Lembrai-vos de mim. Quem foi uma única pessoa que disse essa frase? Cristo, Yeshua, né? Exatamente. Aí ele diz: como também Jesus Cristo se lembra de vós. Rezai pela igreja da Síria. Opa, já está começando a partir e sair de Jerusalém. Já não, o foco não é mais Jerusalém. O foco agora é da Síria para cima, de onde sou levado preso para Roma. Olha só as mesmas características aí da prisão de Paulo, também do martírio do Messias pelos romanos. A Igreja Católica tem Inácio como um santo católico. É o Santo Inácio de Antioquia, o Santo Inácio que foi martirizado por pregar as palavras de Cristo. Só que, dentro do contexto histórico, isso não é verdade. Né? Isso não é verdade. Até mesmo porque a Igreja Católica nasceu no coração de Inácio, e aí foi passando de tempos em tempos até chegar. Aí vem Marcião, com a ideia gnóstica, né, de 2 deuses, Antigo Testamento e Novo Testamento. Aí depois vem Tertuliano, com a ideia de um Deus trino, né, de uma trindade, né, e aí chega, e essas doutrinas chega até 325 depois de Cristo, aonde é formulado o primeiro concílio de Nicéia, que foi, aliás, é isso exatamente, concílio de Nicéia, que tinha pessoas católicas, não existia um judeu ali, né? E aonde Constantino ele constitucionalizou a Igreja Católica,
né, como uma constituição, como uma igreja, mandou, né, mandou construir a primeira igreja como Igreja Católica Apostólica Romana, né? A partir daí, eu tô só resumindo, né? A partir daí, Sim. depois de 1517, sai o monge Martinho Lutero protestando contra a bula papal, contra as doutrinas papais, né? E ele cria ali um outro cristianismo chamado cristianismo protestante, que, ou seja, ele mudou apenas algumas coisas e a nomenclatura. Por exemplo, padre virou pastor. Contra o que mesmo Lutero estava protestando, Efraim? Olha, se eu falar aqui, eu vou ter que pegar as 95 teses que ele escreveu. Ali está o protesto dele, Tá. né? E Vou lhe fazer uma pergunta. Eu não vou conseguir falar. Não, tudo bem. Das 95 teses, você faz uma leitura das 95 teses, 70 vão ser de cunho de litúrgica, Exato. com alguma ressalva sobre, por exemplo, Lutero continuou sendo católico romano? Sim. Olha, eu venho a dizer que ele foi na verdade, um católico reformado, né? Porque Mas Lutero, continuou sendo católico. Lutero ele não queria protestar com relação às 5 solas, né? A sola escritura, sola fé, sola isso, sola aquilo outro. Lutero, ele não estava protestando, não era a favor das escrituras, não. Lutero, ele estava protestando contra as questões políticas do clero religioso. Porque Lutero também queria ser um dia papa. Ele sonhava com isso. Ele desejava isso. Ele ansiava por essas coisas. Quando ele viu que não dava... padre, né? Sim, e estava nesse caminho, porque ele se revolta. Vou aqui abrir esse leque. Cara, não existe essa. Querendo ou não, você pegar 20 homens e colocar lá em cima de uma casa, em cima de uma serra, durante 10 anos e dizer que nada vai acontecer. Que esses 20 homens vão ser puros, imaculados e que não vão ter relacionamento sexual. Distante de mulheres, distante de uma vida normal de um homem e uma mulher. Não tem como. Certo? Eu quero... Certo. Só para... eu penso o seguinte, irmão, que eu acho que se realmente o que Lutero fez foi de Deus, eu acredito que não precisaria morrer mais de 50 mil inocentes pelo protesto de Martinho Lutero, né? Que foi o que aconteceu lá em Roma. Deixa eu te falar outra. Lutero, a mesma boca que falava só a escritura, só a graça, só a fé, foi a mesma boca que adultera as escrituras, porque Lutero, ele traduz do latim para o alemão, ele não traduz do hebraico para o alemão. Lutero, ele só vai até um certo ponto, ele não traduz a Bíblia toda. E quando chega lá em Romanos, Lutero acrescenta uma palavrinha em alemão. Quer dizer, ele acrescentou no local correto, ele acrescentou no Novo Testamento. Porque não dá para ter acréscimos e nem diminuições no Tanar. Porque as letras do Tanar, elas são contadas. Então, se não bater a contagem do texto, o texto está errado. O pergaminho todo está errado. Diferente do que se chama-se de Novo Testamento, que nós vamos ver acréscimos e diminuições. Diminuições e acréscimos.
Por que essa bagunça? Porque é onde eles puderam manipular, seja Jerônimo, de Roma, né, da igreja romana, ou seja, Lutero, que chega lá em Romanos capítulo 6, ele acrescenta a palavra ailen, que significa somente, quando no texto original em latim não existe essa palavra ailen. Exato. Aí é E aquele aí vem texto, somente pela graça, né? Somos salvos somente pela graça. E aí não deixa com que a pessoa conclua o texto, que também é uma falta de instrução, digo assim, de tantas pessoas ouvir, você só é salvo pela graça, pelas leis você não é mais salvo e tal. Então isso pega e fica na mente da pessoa. De tanto ela ouvir, de tanto ela ouvir, de tanto ela ouvir, impregna na mente dela. Sim, e parece. Uma vez um pastor falou assim para mim, né? Ele falou assim: olha, eu ainda estava na igreja ainda. Ele falou assim para mim assim, falou assim: olha, por mais que a mentira seja pronunciada inúmeras vezes, ela nunca vai ser uma verdade. Entendeu? Hoje, pelo fato de essa doutrina da Trindade, essas coisas todas de doutrina ser tão recomendada, estudada, enfim, né? Hoje parece ser uma verdade. Mas, sabe, o desejo do meu coração, irmão, é que pelo menos, se cada cristão não precisava acreditar em nós, mas se cada cristão pegasse o que nós falamos aqui e ele fosse estudar e pesquisar realmente se é certo ou não o que nós estamos falando aqui, cara, para mim já valia um montão. Entende? Para mim já valia um montão. Você sabe por quê? Porque o problema do cristão hoje é que ele não estuda, é que ele não vai atrás, ele acredita naquilo que foi ensinado para ele. Por isso que a gente às vezes fala que cita, né, a frase analfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? É aquele que, por exemplo, eu estou ensinando aqui, vamos supor que eu estou ensinando para o Otávio. Aí o Otávio, ele não vai saber se o que eu tô falando é verdade ou não é, se é certo ou não é. Ah, tá legal, tá lá no texto, ó, beleza, ó, tá lá no texto. Mas peraí, vamos dar mais pesquisada melhor. Vamos ver o texto. Cara, se eles fizessem isso, eu te garanto que não teria tanto cristão tentando, tanto cristão dentro do paganismo, vamos dizer assim. Eu vou até dar um exemplo dessa que você fala o analfabeto. Como é que você falou aí? Não é a gente... Analfabeto funcional. O analfabeto funcional, aqui vamos dizer que nós não estamos fazendo uma crítica, com perdão aqui, já adiantando perdão, para quem achar que vai ser ofendido. Não, a gente não é essa a nossa intenção, ofender. Me perdoem em falar aqui agora. Efraim, meu pai, tá até ali ouvindo aqui esse nosso estudo, mas ele tá lá assistindo a televisão dele. Meu pai, ele tem pouco estudo, certo? Uhum. Certo. Para ele, identificar algumas palavras bíblicas seria complicado, certo? Uhum. Tiro até, por exemplo, pessoas que não tiveram a oportunidade de ir para a escola, não tiveram, mas compreendem algumas coisas e por motivo maior se apegaram a Deus, a fé, né? Aceitaram aí a fé e agora vão com a Bíblia debaixo do braço evangelizar. Ou com o tempo passam a ser notáveis, né, pelo esforço, pela digamos assim, pela participação, e vão acabar sendo um dia pastores.
vão acabar um dia tendo que exercer algum cargo, uma liderança, enfim. Sabe o que é que eu compreendo com isso? Um cego vai guiar outros cegos. Ambos Exatamente. vão cair no mesmo buraco. Mas, irmão, você está dizendo que é para quem não tem estudo, não vai para o céu, não estou falando nada disso. Estou falando a respeito de leitura, de compreensão de texto. Vou dar um exemplo para você, Efraim. Uma vez aconteceu isso. O cara diz assim, ó. Ei, mas o cego de Jericó já vai associar o cego de Jericó com aquele Bartimeu. Confere? Uhum. Ele, de tantas as leituras, ele vai associar. Olha, o nome do cego é Bartimeu, viu? Você está de acordo, Efraim, que o nome do cego é Bartimeu? Bem... De forma alguma. Não. Não posso acordar com isso. O nome do cego não é Bartimeu. Na verdade, nem o nome dele existe nas Escrituras. O que só existe é o nome do seu pai, que é Timeu. Timeu. Exatamente. E o porquê que ele era cego? E o porquê que ele pedia tanto para falar com o Messias, que ele fosse alcançado e o Messias desse atenção para ele? Você sabe o que eu acho engraçado? Mas eu quero concluir isso aqui para você compreender também, Efraim, a questão que você falou do analfabetismo funcional. O cara está pregando sobre um texto, se ele não entende nem o contexto, como é que as pessoas vão ouvir isso? Aí, o Bartimeu nada mais é do que, quando criança, o seu pai era um defensor do seu povo, assim como ele também. Aí nós temos que remontar o período ali dos Macabeus, onde os soldados romanos entravam em casas e fazendas, saqueavam tudo, matavam mulheres, estrupavam mulheres, e enfim. E o pai desse cego, que se tornou cego, foi morto, foi assassinado por romanos, porque exatamente estava defendendo o seu território contra a invasão de soldados romanos. Com o poder bélico, na espada mesmo, conseguiram matar, conseguiram assassinar o pai dele. E para deixar ainda a assinatura de características realmente romanas, da crueldade de soldados romanos, o que se fazia com as crianças? Cegava-lhe os olhos, furava os olhos. Por quê? Para que eles crescessem e não vissem a chegada do Messias, porque na mente de um israelita, ver o Messias com os próprios olhos é um mérito. Por isso que ele pediu o primeiro desejo: o que queres que eu faça é ver. Porque era o desejo dele ver o Messias. A mesma situação lá naquele sacerdote, Zacaria, o pai, o outro, né, que segura o Messias nos braços e diz: obrigado, Baruch Hashem, obrigado, eterno, porque eu vi, eu vi. Porque na mente de um israelita, ver o Messias, a chegada do Messias, é uma honra. Então, o cego Bartimeu não tem nome, só tem o sobrenome, que ele é filho de Timeu, e que o contexto histórico é esse. Simples assim. Pronto, não precisa falar mais nada. Deixa eu só falar uma coisa clara aqui. O pessoal deve estar falando assim, mas como você sabe que não é Bartimeu e é filho de Timeu? Porque, no filho, no hebraico, é Ben. E no aramaico é Bar. Então, por isso que lá está escrito Bar Timeu,
filho de Timeu. Entendeu? Então não é Bartimeu o nome dele, é filho de Timeu, Bar, né, que é filho de Timeu. E eu vou falar uma coisa tão interessante agora, irmão. Acredito que você saiba também, ele conhecia as profecias. Ele conhecia os ensinos da Torá, os profetas, porque logo quando Yeshua passou, ele falou assim, ele de alguma forma ali ele percebeu que era Yeshua e ele começou a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Por quê? Porque ele sabia que o Messias viria da descendência de Davi, da tribo de Judá. Então, como ele sabia disso, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então é isso que nós estamos falando aqui a respeito sobre o analfabeto funcional. Se você tem oportunidade para estudar, estude, leia, pesquise, se intere daquilo. De repente, o seu pastor, ou o seu vizinho, ou até mesmo eu, o Otávio, falar alguma coisa para você, não creia de imediato, não. Vai lá pesquisar, vai ler na Bíblia, vai acompanhar, vai fazer pesquisa. É o que eu aconselho a muitos a não crer em nada que eu diga. Tá aí na história, tá aí nos documentos, vá atrás. Eu posso ajudar. Porque o que nós uma certa orientação. Se você quiser acreditar, que acredite. Se não quiser, eu não posso fazer nada. Fica à vontade. Entendeu? O que nós estamos falando aqui não é uma dedução, não é uma fábula, né? É a história. Ô Efraim, eu quero lançar um desafio agora para quem está nos ouvindo, a pegar a Bíblia, certo? E abrir em Gênesis 48. Você pega aí qualquer versão, qualquer tradução. E eu quero fazer esse desafio. Ô Efraim, com relação ao Inácio de Antioquia, você tem mais algo para acrescentar? Não, eu fiz já considerações eu já fiz o resumo das 4 principais doutrinas dele, né? Doutrinas dele, exatamente. Que vem lá aquelas questões das cartas aos magnésios, né? Também os efésios, é assim? Que essas doutrinas aqui, que é as doutrinas da igreja hoje, né? Que seria o quê? A concentração do poder nas mãos de um homem, né? Que isso aí acontece. Decreto de que a lei foi abolida, né? Sim. Também tem lá. O decreto da substituição ilegal do Shabat para o domingo, né, e a criação de uma nova religião que ele mesmo cita nas suas próprias cartas. Não somos nós que estamos inventando. Ele mesmo cita nas próprias cartas dele. O que é que eu vou fazer agora, Efraim? Com relação a exatamente isso que você está colocando, o que é que eu quero mostrar para você e para os nossos ouvintes, tá? Aqueles que estão nos ouvindo. Já dei aí um tempinho, pegue a sua Bíblia, analise aí, pegue o texto de Gênesis 48, 16. Eu vou colocar aqui o texto em hebraico. Aí entra mais uma vez, foi interessante isso, não é uma crítica, viu, Efraim? Muito pelo contrário. Nós aqui estamos tentando despertar a palavra analfabetismo funcional, não de forma a criticar quem não tem estudo. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo exatamente o teste que eu vou fazer agora, Efraim. É o teste que eu vou fazer agora. Muitos pegam a Bíblia. O cara vai na loja de artigos religiosos, ele vai comprar uma Bíblia. Aí ele vê lá a capa. Dake. 100 e tantos reais. Aplicação pessoal. Vixe, a capa é linda, sabe? Diz aí outro título aí, Efraim. A Bíblia de estudo, palavra-chave, grego e hebraico.
Rapaz, a capa é maravilhosa. Olha aí, rapaz, que coisa É muito linda, show. né? Eu tenho ela aqui. A A capa, né? capa é Beleza, muito linda. Eu tenho ela aqui. certo. A Bíblia judaica completa. Também tenho. Oxe, linda. A, a A capa azul capa. é show de bola. Sim, sim, sim. Visivelmente, e enche os olhos ter uma obra dessa na nossa estante, nos nossos estudos, né? Mas É nada bom. melhor tirar aqui a questão do analfabetismo funcional, mas colocar em prática o pensamento, a mentalidade. Como que as coisas funcionam, Efraim? Eu vou compartilhar a tela com você e queria que você lesse comigo depois, certo? Quem já tiver com a sua Bíblia na mão, eu queria que fizesse esse acompanhamento. Aqui, em todas as versões hebraicas, o texto é o mesmo e não muda. Porque esse versículo, ele é contado e a quantidade de letras em hebraico tem que ser a correta desde 3.000 anos atrás. Estou dando aqui um chute, tá? Entendeu? Vamos pegar Sim. só pela aquela versão que foi que Paulo estava nas mãos, uma versão da Torá que Paulo estava nas mãos. A versão da Torá que Pedro lia, a versão da Torá que os rabinos liam, pronto. É a mesma coisa aqui, ó. Não pode ter mais e nem menos letras. Verso 18, ontem a gente estava comentando os inventores, né? De quem inventou o capítulo, o Versículo. versículo, a gente já comentou sobre isso. Efraim, por que escondem ou que não colocaram em muitas, em 95% das traduções, essa parte aqui, ó? E aí? Me responda aí, por favor, Efraim. Qual parte que você está falando? Eu não frisei? Não está frisado lá? Não. Então é porque acho que não aparece. Não, frisei lá, ó. De cinza. Aqui na tela. Mas para mim não está aparecendo, não. Não, mas continua aí. Pode Tá. continuar. Verso Gênesis 48, 16. Vamos lá. Você está com alguma versão aí? Tô. Confere comigo, vai. O anjo, tá certo? Sim, o Malar. Ha-malecha, em hebraico. Uhum. Que me livrou de todo mal. Que me Hagoel, redimiu de todo mal. Uhum. Oti Mikal. Abençoe Abençoe os estes moços. rapazes. Ra e Varrehe, e seja chamado neles Et Renairim, nessa parte aqui, Veikare Vahem Shemi, meu nome, Shemi. Fala, Shemi. Shemi. Aqui, E ó. seja chamado eles o meu nome. Neles, o meu nome Neles, aqui, ó. isso. Shemi, meu nome. E o nome Veshem dos meus pais, Avotai. Abraão. Quem são os pais no caso, que Abraão é o avô de Jacó, Avraham, avô, porque avô em hebraico não tem, vai ter pai. Avô e avó é como se fosse pai e mãe, não tem essa palavra avô e avó. Certo? Quem é o pai de Avot. quem é o outro? Aí ele tá falando do avô, que é Abraão, e quem é o outro, que esse é o pai mesmo? Isaac. Ve-Yitzrak. Aí, certo, Isaac. Eu vou falar a palavra e você diz se tem na sua versão. Certo. Multipliquem-se
correto? Sim. Como Conceda peixe, que se multipliquem como peixes, como uma como multidão de uma peixes. multidão de peixes. Tem na sua? Na minha tem. A minha é a restauração das escrituras. Ah, mas se for para uma João Ferreira de Almeida, que é mais comum na mão das pessoas. Vou para lá agora. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Cadê a palavra peixe? Não tem, né? Mas esse texto de Gênesis 48, 16, se refere a quem? Esses dois moços, quem é? É Efraim e Manassés. Efraim, Efraim Barros. Você sabia Eu. que a nossa missão é sermos pescadores de homens? Exatamente. Mas pescadores de quem? De quais? De quem nós vamos pescar? Ah, é aquilo que a gente está fazendo agora, né? O É, remanescente. é isso que eu ia falar. Os gentios, eles são remanescentes. Não. Não, peraí. Eu considero É, como remanescentes, mas eles ainda não sabem. já eu considero assim, os gentios, no meio dos gentios está o remanescente. Por quê? Porque é como Que diz a não serão escritura, todos, né? Efraim, as 10 tribos, está no meio dos povos, que também as duas palavras goim, gentio, essa palavra ela tem essa dubidade. Quem é que está falando gentio aqui? É o gentio nacionalista, ou seja, étnico, ou é o que está no meio dos gentios? Então, o remanescente, ele não é o gentio. O remanescente está no meio dos goim. Por isso que se esconde esse versículo, porque identifica Manassés e, no caso, Efraim, sendo essa multiplicação através das 10 tribos, peixes. Por exemplo, o exemplo aqui é bem claro. Uma fêmea peixe, ela quando está ovulada, você acha que ela tem quantos óvulos ali na barriga? A menor ideia. Uma multidão, meu amigo. É, eu sei que é um E ela, monte. e ela fazendo isso 5, 6 vezes por ano, dentro de um lago. Rapaz, é peixe, hein? Por isso que Israel é maior do que todas as nações, porque Israel está no meio das nações, porém com peixes. Por isso que o Messias diz que nós vamos ser pescadores. Diz não, ele fala, ó, vocês vão lá pescar e serem pescadores de homens, porque ele chamou 12. Ele não estava pensando só em uma tribo. Isso para quem é messiânico. Para quem é ortodoxo, eu faço a seguinte pergunta: até quando não vão aceitar esse texto, meu Deus? Até quando vão dizer que só é Judá, só Judá, só Judá? Cadê os 11? Não é ilusão, não é mentira. Meu Deus, por que que não se aceita esses filhos de José aqui? Por que que não aceita como irmãos? Essa é a minha tristeza e alegria ao mesmo tempo. Efraim. Isso que você está falando aí ainda vai se cumprir, né? Quando, quando houver essa junção, né? Porque por enquanto estamos no comecinho de Ezequiel 37, que é a multidão
a multidão no vale dos ossos secos, e as multidões estão se formando. Quando essas multidões se formar, aí sim ele vai juntar os dois pedaços de madeira que diz lá no texto de Ezequiel 37, que seria Judá e Efraim. Nesse contexto, e eu não tenho como dizer quando, né? Israel vai ter ciúmes do seu irmão, que seria Efraim, né, as 10 tribos, e aí sim eles vão aceitar o Messias, e aí Messias vai vir. O Messias virá. Pois é, o Efraim. E agora sim, sem demagogia e sem hipocrisia, tá? A sua posição é essa. Ou seja, que Ezequiel 37 só é mais na frente, que não sabemos ainda o tempo que vai acontecer, correto? Você Eu não segura, tô dizendo. você sustenta. Eu sustento, mas entendo o que eu te falei. Sim, não. É óbvio que eu estou entendendo. Por Não isso que tô eu falei, dizendo. Sim, eu não não tô é com dizendo. imposição. Por exemplo, na sua visão, na sua opinião, estou sendo aqui claro, sem demagogia e sem hipocrisia. Você sustenta, então, que Ezequiel 37 é só mais para frente, no futuro, não é agora. Não. Nós estamos vivendo o começo de Ezequiel, que Boa. seria. É o que eu falei, eu acho que você não entendeu. Que Não, eu seria entendi. o Vale dos Ossos Secos. Porque, cara, nós estamos num vale. Se você falar da lei, é perigoso alguém pegar uma pedra Sim, e jogar em sim. você. Nós Pronto. estamos num vale, certo? Nesse vale, o Eterno ele está reavivando os ossos secos, que seria eu, você, um Aham, remanescente que está no meio cristão, ou seja, sim, vou falar aqui bem claro, no meio da macumba, no meio do catolicismo, no meio sim, do sim, espiritismo, do evangélico, enfim. sim. Essas pessoas, elas vão ser levantadas assim como nós fomos. Como nós fomos. Aí eu falei para você, a junção entre Judá e Israel, eu não tenho como falar quando vai ser cumprido. Eu estou dizendo eu, tá? Talvez você tenha. Por isso que eu estou dizendo, é a sua visão. Nós não estamos aqui impondo para que. Porque, por exemplo, eu falei, se tivesse aqui, por exemplo, alguém do judaísmo ortodoxo, que nem acredita sequer no Messias, teria também ia ter a sua própria visão e, claro, nós Sim. iríamos ouvir. Já no meu caso, pronto, a posição do Efraim é a do Efraim. Já na Certo. minha opinião, isto se cumpriu com a morte do Messias, há 2000 anos atrás. Que o Vale de Ossos Secos era, sim, para ter se encerrado ali. Porém, por intervenção desse Inácio de Antioquia, Irineu, Policarpo e outros gregos, helenistas, seja lá o que, acabaram que tangivenciando aquele projeto que era para ter sido feito ali, no início, logo, na morte do Messias. Juntar, ele fez o papel de juntar. Porém, veio o adversário e fez com que esse ajuntamento fosse novamente dividido. Pronto. Então, por exemplo, você crê que será mais na frente. Eu já creio que já aconteceu. Viu? Sim. Mas não é imposição de nem acreditar ou desacreditar. Não, E aí nós teremos. é uma coisa para a gente estudar sobre o assunto, né? Sim, e aí a gente abre aqui mais uma, uma, uma chamada para outras pessoas virem também a comentar sobre isso. Certo? Exatamente.
Uhum. Outras pessoas já vinham a comentar sobre isso. Então, nesse quesito, Atos dos Apóstolos seria... Não vou agora aqui. Nós temos duas opiniões diferentes. Em um panorama geral, historicamente falando, pela a maneira com que Paulo trata, a maneira com que os discípulos querem que os, coloca aí entre aspas, gentios adentrem, e os de Judá não querem. Vou dizer da época, os ortodoxos da época não querem. Por quê? Olha só, Efraim. Imagina, eu acho que naquela época muita gente estava fora da Torá, mesmo sendo judeu. Você acredita nisso? Acredito. Você sabe por que eu acredito? Porque se a gente estudar sobre o helenismo, tá? Eu não quero entrar, mas é só para Uhum. você entender. Se a gente estudar sobre o helenismo, nós vamos ver que a, 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 a ideia, né, o paganismo do helenismo, ele era tão grande, cara, mas tão influente, que até os judeus trocaram as suas vestes pelas vestes dos gregos. Alguns cristãos, ou alguns judeus deixaram, quase perderam a sua essência na sua própria fala, na sua própria língua materna, de tanto falar o grego. Ou eles já Entendeu? nasciam em um local dominado por uma colônia romana, que se falava-se o grego, né, que a Sim, herança exatamente. dos gregos é o romano. Mas tinha as suas raízes assim, de estudo ainda israelita, né? Porém, Sim. de tanto estar no meio mais grego, eram mais parecidos com gregos do que propriamente com judeu. O exemplo que você deu ontem a respeito dos pais de Timóteo. Era um grego, né? E o outro era judeu. Olha É só, uma Efraim. mistura. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Seja sincero. Do tempo que você teve de fé cristã, na sua igreja, você viu alguém ressuscitar? Tá rindo? É porque eu Sim ou não? lembrei do negócio aqui. Às vezes eu Ah, fico assistindo a umas igrejas aqui, e aí o cara falando um monte de coisa aqui, aí ele falou assim: hoje ainda Jesus ele opera milagres da mesma forma que ele sempre operou. Aí eu pensei comigo, poxa, peraí, respondendo sua pergunta, eu falei, peraí, não. eu fiquei 20 anos no cristianismo, cara. Eu nunca Nunca vi vi. alguém levantar, eu nunca Não, vi alguém levantar da cadeira, crescer o braço. eu tenho fé, tipo assim, eu quero só adiantar um pouquinho, não por causa do nosso tempo, tá? Mas assim, eu quero forçar, não é a pergunta, eu quero forçar o raciocínio. Eu tenho fé de ser uma pessoa ser curada através do poder da oração, eu tenho fé, mas eu quero saber de ressuscitar um morto mesmo. Orar para o cara levou assim 3 balaços, o médico tá lá dizendo não, ele já é um óbito e um pastor chegar, colocar a mão e o cara ressuscitar. Você já viu isso? Não, cara, nunca Eu já vi. vi. Alguns até tem como testemunhos, né, por aí, né? O cara levou não sei quantos tiros e tal, que dizem que Cara, ressuscitaram, né? cara, eu vou falar pra você, eu era um evangélico fervoroso, você sabia disso? Eu ia Sei. para as campanhas, ia para as Uhum. vigílias. Rapaz, eu era muito vivo, né? No meio cristão. Eu Aonde, nunca vi, cara. aonde eu quero chegar, Efraim? Mas você crê que uma pessoa pode ser ressuscitada Cla- dos mortos? Crê? Claro que eu creio. Claro que eu Mas nunca creio. viu. Mas nunca vi. Mas você lê nas escrituras que, por exemplo, Eliseu ou foi Elias? Eliseu, né? Eliseu se colocou em cima de um jovem e ali ele recebeu novamente a alma dele, não foi? Isso. Também só os ossos de Elias, se eu não me engano, que um soldado, parece que estava na guerra, aí morreu, aí pegaram ele e jogaram dentro de uma cova que parece que era de Elias. Aí diz que quando
o seu corpo morto tocou os ossos, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Correto? Você acredita? Eu tenho que acreditar nisso. Por quê? Porque está nas escrituras. Sim, eu acredito, claro que acredito. Eu vou acreditar nisso piamente. Eu não duvido disso. Mas tinha um problema na época de Paulo. Sabia? Por quê? Porque a briga toda não era por causa da Torá, de obedecer a Torá, porque isso aí era conhecido de todo mundo. A briga todinha era um homem ressuscitar. Era só por causa disso. Quem era judeu, falar de Torá, de obedecer Torá, de estrangeiro, quando vinha, o estrangeiro mesmo já sabia que tinha que obedecer a Torá. Que tinha uma lei que era de Deus, e Deus deu a Moisés, e Moisés entregou ao seu povo, e se ele quisesse adorar esse Deus, ele tinha que entrar por esta lei. Mas tinha um problema que, na época, muitos duvidaram. E aí é onde eu digo que muitos não estavam estudando as escrituras. Estavam estudando livros, eu não sei quais eram os livros, as místicas ou os... não sei. Mas que menos estavam estudando as profecias e nem a Torá. Eu estou sendo ousado em dizer isso, tá? Por quê? O que é que tem de mais uma pessoa ressuscitar? Ah, cara, sei lá. Pra ela pecar de novo. Mas você pode ler Atos dos Apóstolos, que a briga todinha é porque um homem, Paulo, pregava que um homem ressuscitou. Não foi porque ele morreu. Morrer é muito comum. O incomum é ressuscitar dos mortos. Morrer, todo mundo sabe que vai morrer. Mas ressuscitar é muito mais difícil. E aí, Paulo, ele coloca o judaísmo dele mesmo, judaísmo, não estou falando de judeu, da tribo de Judá, estou falando do judaísmo, dele mesmo na parede. Por quê? O cara acredita em anjo, o cara acredita no grande peixe que pegou Jonas, o cara lê as escrituras e vê o vale de ossos secos, o cara vê um bocado de coisa, lendo a Bíblia. Aí me disseram assim, ó, não, mas a Bíblia é um livro que não é literal. A Bíblia é um livro mágico. O judeu ortodoxo me disse isso. Não, a Bíblia não é literal, a Bíblia é um livro mágico. Não é o capítulo 1 de Gênesis não é literal. A humanidade não começou com Adão e Eva, os dois seres criados. É só uma linguagem figurada. Eu estou colocando aqui pontos, viu, Efraim? Sim. Que para o cristianismo e para o judaísmo se entender, meu irmão, complicado. E ainda mais uma dessa, que escondem a palavra peixe e de tantos outros versículos nas más traduções. Efraim, mais alguma coisa para acrescentar? Olha, cara, sobre a minha parte aqui, eu já acrescentei o que eu tinha que acrescentar. Mas se você quiser falar sobre mais alguma coisa. Não, Ravi. Na verdade, eu já encerro também por aqui, tá? Estamos aí com 1h30 já de conversa. E pontos que devemos observar mais o analfabetismo funcional, ou seja, é não acreditar no que o português diz, ou seja, em uma versão portuguesa. É eu ter que analisar lá em hebraico. É esse ponto.
Foi muito interessante essa parte do analfabetismo funcional. Funcional. O analfabeto funcional, deixa eu explicar direitinho aqui. Não significa que a pessoa é burra. Entende? Nada disso. O analfabeto funcional, ele significa o seguinte, que ele tem possibilidade de estudar e não estuda. Ele prefere ficar com aquilo que os outros falam para ele. Tá? Esse é o analfabeto funcional. Não é que ele é burro. A marca da besta. A marca da besta é um chip. Isso é característica de um analfabeto funcional. Por quê? Porque ele não vai pesquisar se realmente é um chip. Aí ele vai acreditando nisso, que é um chip, que é um chip, que é um chip, que é um chip. Ele é um analfabeto funcional, não porque ele é burro, não porque ele não saiba ler ou escrever, mas porque ele não vai realmente para o texto, que é em hebraico, a mente é hebraica, o diálogo é hebraico, o personagem é israelita. Exatamente. O período, a época, o contexto é assim, né, o Efraim? Exatamente. É aquela pessoa que a mãe ela dá arroz, feijão e ovo o mês todo, mas ela não quer, tem vontade de comer outra coisa, mas ela não fala e também não vai atrás para comer. Entendeu? Então ela prefere ficar com aquilo que já está pronto para ela, já está no prato, já vem no prato colocado tudo formadinho, é só pegar e comer, só isso que ela quer. Entendeu? Agora, cara, eu vou falar uma coisa para você. Quando essas pessoas, eu conheço muito evangélico inteligente, cara. Conheço muito pastor muito inteligente. Se esses camaradas começar a pegar a Bíblia e destrinchar ela sem visão A ou B, mas segundo aquilo que a Torá diz, cara, o Eterno vai levantar muitas pessoas aí. Levanta. O Eterno levanta. Nesse meio evangélico. Positivo, e nós somos testemunhas disso, tá? Nós somos realmente testemunhas disso. Por exemplo, Efraim, vou perguntar, desculpa a pergunta, tá? Efraim, é pecado beber vinho? Vai me colocar no inferno se eu beber uma taça de vinho ou uma garrafa de vinho? Se isso aí leva pro inferno, então eu já tô sentado do lado do capeta, então. Porque eu bebo vinho. Mas aí também a gente diria que você, por exemplo, vai colocar Jesus e os apóstolos, todo mundo no inferno, porque foi 60 litros de vinho. Exatamente. Paulo mesmo falou para Timóteo, mano, para de beber água, velho. Bebe um pouco de vinho aí, por causa do seu estômago. Ou seja, vinho também, é bom. Lógico que você não vai pegar isso não seja também a libertinagem, né? Porque vem as consequências da embriaguez. Que eu ia falar agora. Né? Não é usar a liberdade para a libertinagem. Né? Mas eu fiquei com a curiosidade. Eu bebo vinho e a minha esposa, ela tá acompanhando, ela tá de prova. Ela pode até falar aí. Cara, uma garrafa para mim, garrafa de 750, de 1 litro, dura mais de um mês. Mas por que, Frank, o cristão, o pastor, o irmãozinho da oração, do jejum, do monte, ele insiste ou diz que beber é pecado, não faça, os irmãos estão bebendo, não está vindo para o culto, e aí? Esse é o analfabeto funcional. Ou seja, passa a ele ser prefere de Inácio. Exatamente, ele prefere acreditar naquilo que o outro fala para ele, mas ele não tem aquele incentivo de falar, não, peraí, eu vou estudar, por que eu não posso beber vinho? Jesus, ele fez o vinho, por que eu não posso beber? Paulo falou para Timóteo beber vinho, por que eu não posso beber? Vamos lá, vamos ver o que acontece, para que serve o vinho, né? É medicinal? Não é? Vai causar o quê na minha vida? Então, tudo isso tem que Você procurar. Pode pegar uma garrafa assim e tomar com a esposa.
Tomar com a Lógico. namorada, um exemplo. A minha esposa ela não toma, mas quando a gente Não resolve impede, tomar uma tacinha, ela toma, sem problema nenhum. E é tacinha, já viu? sabe. E assim, às vezes até para um momento ali, casal, né? Tem essa questão da. Parece até que também o termo sexo, né? O relacionamento sexual, parece até que dentro de algumas igrejas é algo até demoníaco, parece que é do demônio, né? Olha, eu tenho 2 livros aqui que fala sobre isso dentro do casamento. E olha que é pastor evangélico, tá? Cara, o livro é show de bola. É show de bola. Ele não tem essa de vou fazer só isso, eu vou fazer só aquilo, né? Não, você tá entre dois, vocês se amam, que é aquela história, né, cara? Oi. Efraim, só para outra pergunta aqui, já para encerrar também, que as minhas crianças estão aqui pedindo para mim comprar ali um negócio. Mas deixa eu te perguntar, e o que, é que você acha do coach evangélico, o coach? Você sabe o que é coach? Tipo Não assim, o sei não, o Cláudio que é coach? Duarte, coach, Hum, por exemplo, não sabe o que é coach ainda? Pô, eu vou deixar você pesquisar e depois a gente comenta sobre o que é coach. tá bom, tá bom. Pode deixar que Viu? eu vou até Deixa colocar no você Google aqui comentar já. quando você souber. Coach. Coach pastoral, o nome. Coach. Coach pastoral. Coach. Rapaz, Beleza? apareceu aqui, Então, Efraim, um coach na abraço. igreja. Já identificou aí? Coach? É um tipo de teologia, né? É, mais uma, né? Tipo assim, você já assistiu o Cláudio Duarte? Já vi já. Tipo, o assunto não é só casal, é só autoestima, autopromoção financeira, empresarial, essas Hum. coisas. O que você acha? Eu tô lendo aqui, ó, os perigos da nova teologia do coaching. Pronto. Você lê e depois Coaching. a gente comenta sobre isso, tá bom? Eu vou dar uma lida aqui. Pronto. Mais um aí para você ficar por dentro aí, viu? Pois, meu querido, foi um abraço, uma bênção, viu? Foi muito bom. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe, tá? Amém, querido. Um abraço a todos aí também. Obrigado pela companhia da minha esposa, que ela acabou de sair agora. Também. Mas é isso. Shalom a todos. Beleza. Nós Os estamos irmãos seguindo te... aqui no... espero que os irmãos tenham Nós gostado aí estamos seguindo... também. Seja que tomara que aclareie a mente das pessoas, né? E é isso. Que o Eterno Sim. abençoe a todos. A gente está tentando seguir aquilo que falamos, né? Sem impor nada, deixando cada um na sua, da sua maneira de pensar, do seu modo de agir. E assim a gente Exatamente. está conversando. Entendeu? Estamos só Sim, conversando. bate-papo de Pois, boa. Efraim, vou terminar, tá bom? Shalom, Tá bom, shalom. querido. Um abraço, viu? Até a próxima. Abração a todos também que nos acompanharam. Fica na paz, que o Eterno, o Deus de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, possa abençoar todos vocês e que logo, logo nós estaremos aí voltando ao nosso trabalho, tá bom? Fiquem na paz. Tchau, Amém. tchau. Assim seja. Tchau, tchau.